Olá, gerente de projeto sustentável inteligente. Estamos no nosso curso Aulas Abertas do nosso ESG mais PM mais IA, o gerente de projeto moderno, gerente de portfólio, gestor, né? Então, todos com a nossa nova utilização dessa ferramenta da inteligência artificial generativa, né? E também com os novos contextos aí do ESG, ambiental, social e governança. Então, toda essa complexidade para gerirmos os projetos modernos, atuais, né, nesse ambiente VUCA, BANI, de alta complexidade e mudança muito rápida. Então, só trabalhando mesmo com as melhores práticas e ferramentas do gerenciamento de projetos, com mais a melhor tecnologia da ESG e da IA. Então, utilizando as melhores práticas, né? A Project Mark utiliza aí as melhores práticas, metodologias, frameworks, guias, etc., do gerenciamento de projeto global, do PMI aí dos Estados Unidos e global, IPMA da Europa. Usamos o IPA também para projetos de capital CAPEX complexos, as novas gerenciamento de projeto ESG da Austrália e Nova Zelândia, as melhores práticas e também as melhores práticas de gestão de projeto global com inteligência artificial aí do Japão. Né? Então, aí são os guias que utilizamos em nossos cursos, e para poder unificar toda essa complexidade do ESG, mais o PM, mais o A, estamos utilizando já com certo né, prática, uso e bons resultados o OnePlane aí da Microsoft e o Sofia aí, né, do Generative AI aí do Sofia GPT. Então, tudo isso temos mostrado, as melhores práticas do gerenciamento de projeto com as melhores práticas do IA e cascateando, né, de portfólio até projeto. Os portfólios, o alinhamento organizacional, missão, visão, valores, ESG da companhia, né? Cascateando os OKRs, cascateando para subportfólios, programas até projeto. Né? Então, PMO, escritório de projeto, tudo isso, os especialistas distribuídos de acordo, então, da organização multinacional, multicultural, com as suas unidades espalhadas no mundo todo, né? Então, a única forma de unir tudo isso, esse mundo complexo, com a legislação global do ESG, as melhores práticas, e atendimento local, mais uso da IA, e aí todos os stakeholders, né? Os investidores, né, as empresas seguradoras, resseguros, financiadores, o próprio time do projeto, da empresa, os colaboradores e a comunidade do seu entorno, né, do ponto de vista ambiental, a legislação ambiental, as entidades governamentais ambientais, federal, estadual, municipal, também da social e tudo mais, as ONGs, o governo, para que possamos ter tudo isso somente para um bom projeto, né, um bom programa portfólio corporativo ESG, né, somente com o uso da inteligência artificial. Então, nessa terceira aula aberta, vamos falar do ciclo de vida do portfólio do projeto sustentável. Então, essa terceira aula aberta, então, o ciclo de vida do portfólio sustentável é importante entender que toda e qualquer tecnologia, todo e qualquer projeto, conhecimento, ele passa por um ciclo de vida. Isso é natural, né? E agora estamos passando então para o generativo AI. A IA generativa, ela tem também todo esse seu desenvolvimento, a introdução, o crescimento, o seu grau de maturidade, ela começa a entrar em declínio, é a extensão de estratégia de saturação, e aí então a nossa busca sempre com uma melhoria contínua do e-learning, da organização de aprendizagem, temos que pegar essa curva e esticar, né, para que não tenha fim. Então, assim são, né, os próprios smartphones, né? Versão um, 2, 3, 4. Agora chegaram os smartphones da geração 16,
tudo isso acontece. Então, vai trazendo a sua melhor tecnologia, tem um ciclo de vida da tecnologia, do conhecimento, são, né, os preconizadores do conhecimento, até que essa tecnologia é difundida, os novos entrantes e assim por diante. Então, né, temos até um curso, a gente fala, então, de ser o líder e não o seguidor, né, para que você esteja sempre criando esta curva através da curva da sua empresa, e não ser seguidor quando o programa está em declínio de uma empresa onde você está iniciando. Ele já está no novo ciclo e você ainda está no ciclo antigo. Então, né, mas o importante é que é tudo perecível e tem seu grau de maturidade. No início, a curva de aprendizagem é bastante complexa. Veja que muito tempo passa, muito esforço é vencido, etc., e não consegue entrar numa zona de lucro, né? É natural isso, porque você está fazendo investimento, a tecnologia é nova, tem só os early adapters, né? Só aqueles que se realmente adaptam novas tecnologias que né, adaptam a sua nova tecnologia, mas a grande maioria, a grande massa, aonde dá escala ainda não entrou, então você não consegue vencer. Quando essa grande maioria aceita essa nova tecnologia, você entra numa curva de crescimento até que ela atinge o seu grau de maturidade máxima, e aí os concorrentes entram, ou entram tecnologias novas, ou produtos complementares, similares ou substitutos, ou a mudança da tecnologia, a mudança do consumidor, ou a mudança da legislação, etc., ela entra em declínio e a meta nossa está sempre, né, ao final de uma curva, embutindo uma segunda curva para que ela fica sempre em crescimento. Então, tudo na vida tem um ciclo de vida, os projetos, por natureza, eles têm um prazo de vida definível, não é uma operação contínua, tem início, meio e fim, até, né, o PMBOK fala, né, faz iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Então, né, quem trabalha de projeto é diferente, programa e portfólio é diferente, quem trabalha na área operacional de manutenção, porque estão sempre ali achando o seu ponto máximo daquela curva de maturidade para extrair o máximo do desempenho, e aí criar um novo projeto para substituir o projeto existente. A 3M é uma empresa exemplo global que ela cria um produto e já está preocupado com a morte deste produto, já a criação de um novo produto que vai substituir o produto que acabou de ser criado. Então, isso é um pensamento de criação contínua e de uma learning organization que Peter Senge sempre preconiza muito, ainda mais nessa era da informação com a IA generativa, o conhecimento é, né, praticamente é infinito, vamos falar assim. Então, a matriz do portfólio do ciclo de vida um do seu produto um vai ter um prazo um com um gestor um que vai terminar naquela data um. Depois vai ter o ciclo de vida 2, programa 2 e tal. Então é assim que se faz, são feitas as coisas no gerenciamento de programa, portfólios e projetos. Existe o seu ciclo de vida, o IPA fala muito sobre esse assunto e divide nos portões de aprovação o Gate 1, 2, 3, 4 e 5. O FEA 1, que é o projeto conceitual, o FEL 2, nível básico, o FEL 3, executivo, alguns falam FEL 4, comissionamento, startup e assim por diante, ramp-up, e o FEL 5 já numa fase de operação, propriamente dito, manutenção e revamps. Então, o ciclo de vida desta maneira, e aí então tem justamente a competição, a matriz aí, óbvio, esse ciclo de vida vai ser mais longo ou mais curto, dependendo do tipo da indústria, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de serviço, né? Então, essa forma ele é maior ou menor. E o grau de competição também. Onde a indústria tem mais competição, por exemplo, nas indústrias de alta tecnologia, a competição é enorme, então o ciclo de vida dos produtos são menores, o lançamento dos produtos
tem um ciclo de vida menor, rapidamente já tem outro, porque são indústrias de inovação. Então, elas têm esse ciclo de vida. E aí a gente coloca nessa matriz, né, se a indústria está num desenvolvimento embrionário daquele produto. Às vezes a indústria já é bastante robusta, já é antiga, mas para aquele produto, aquele serviço, ela pode ser naquele segmento, naquele setor ou naquela região, ela pode ser embrionária. Então, o estágio embrionário da indústria, do setor, do produto, do programa, do portfólio, o estado de crescimento, de maturação e estágio já de, é, de declínio, né? E aí também a competição, o setor, se a empresa ela é dominante no setor, se ela é forte, se é favorável, ou se ela tem fraquezas, oportunidades, é uma matriz de risco com oportunidades, retornos e o grau de maturidade, né, desenvolvimento daquele portfólio da indústria naquele momento. Tá? Temos um livro interessante, Gerenciamento de Portfólio e PMO, da Fundação Getúlio Vargas, que também utilizamos como princípios orientadores. Alinhamento estratégico, os livros de Kaplan e Norton, também indicamos bastante. O equilíbrio de valor e risco, né? Este livro é bastante interessante, todos os livros de gerenciamento de risco. E o gerenciamento de cultura e mudança, né? Às vezes a empresa está no caminho certo, o produto, o portfólio, tudo certo, mas a cultura não deixa que a empresa absorva aquela tecnologia nova, né? Mudar a cultura é algo que demora mais tempo, precisa estratégia, é jeito de fazer isso. Já dizia, né, nosso Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se a gente quer algo rápido, inovador, ágil, eficaz, ESG, já estão fazendo pergunta. ESG mais PM mais IA, então vamos aí então cuidar da cultura, tá? Tem um capítulo todo especial para cuidar da cultura. Então, como o portfólio tem o seu ciclo de vida também, então, por exemplo, num projeto piloto, então ele vai ter todas essas fases, é importante, ou estamos implantando a ESG na empresa, ou estamos ainda, né, mais modernamente falando, implantando a IA na empresa, temos todos esses ciclos de vida, esses estágios que temos que percorrer e fazemos de uma maneira bastante importante dos 49 processos que preconiza o PMBOK 6. Nem sempre todos são aplicados, mas é importante conhecer tudo isso, as fases de vida do projeto, na sua fase iniciação, planejamento, execução, monitoramento, encerramento, né? O termo de abertura do projeto minimamente é importante, né? Mesmo para projetos ágeis, hoje com o IA generativo, a gente pode fazer um TAP rapidamente, 5 minutos. Né? Antes as pessoas falam, ah, isso leva tempo, gasta recursos. Né? Então, óbvio que um projeto ágil, rápido, de curta duração, pouco recurso, não faríamos um termo de abertura do projeto, mas com a IA generativa, isso não custa nada, é muito rápido. Coloquei aí, né, no GPT Sofia, dá as características, ele gera um TAP muito rapidamente para você. O Infinity também, né? Ou o Piemoto, o Infinity da PMI, o Piemoto do Vargas, do Francisco Neto, aí também gera rapidamente um TAP. Então não tem porquê hoje, né, com essa GenAI não criar um TAP do projeto. Isso é bom, é comunicação. Todos vão ficar sabendo, cria um TAP rapidinho, salva um PDF e passa para todo mundo. O TAP vai ter os OKRs ou os KPIs do projeto, a matriz, né, de comunicação, a matriz, tudo isso no termo de abertura, quais são os objetivos do projeto, né? Quais são as principais entregas do projeto? Podemos botar a EAP principal do projeto, não no nível detalhado, mas no nível principal, as metas, os milestones, os valores globais de investimento, o cliente, característica do produto e etc. Tudo isso colocar então na SUTAP, gerar rapidinho para o Generative AI e colocar os parâmetros ESG do nosso projeto.
O que o nosso projeto impacta ambientalmente falando, o que o nosso projeto impacta socialmente falando, né? E quais são os princípios de compliance e a governança do nosso projeto, a política de governança do projeto, do programa e portfólio. Então, TAP com Generative AI, hoje em dia é muito tranquilo de fazer, vai trazer os objetivos, vai trazer que é o gerente de projeto, os principais milestones, os principais recursos e a viabilidade do projeto. Idem para o IPA, o nosso portão FEL1 do projeto conceitual, vai sair também a lista, idem para todas as outras metodologias de gerenciamento de projeto. Tá, então, TAP, hoje em dia temos que ter, assim como será, então, a jornada do cliente, o que o cliente espera num projeto ágil, né? É o nosso gestão de portfólio, nosso backlog inicial do projeto vai sair também no TAP, né? Então, as histórias dos usuários, histórias de usuários, o nosso backlog já elencado nas priorizações das atividades mais ponderantes e importantes do nosso projeto ágil, quantas, qual vai ser a periodicidade das nossas reuniões, né, nosso ciclo de reuniões e assim por diante, o nosso sprint vai sair também do TAP, né? Então, isso aí tudo muito importante, rapidamente conseguimos fazer. Né? Quem faz para um projeto de 49 processos, mega projeto, com a IA generativa, que vai ser feito aí em um dia, né? Antes gastávamos meses, etc. Em 2, 3 dias, o gerente de projeto, gerente de portfólio, sai com um TAP completinho, bem feito com a IA generativa, certamente com 3, 4, 5 interações, ele consegue um TAP de grande valor agregado ao projeto. Aí passamos para estágio de planejamento. Aí sua equipe já é maior, temos a equipe de planejamento, tem os experts de área, temos os experts de ESG no projeto, full-time ou part-time, né? Os elementos principais, principalmente no projeto piloto da implantação de uma IA generativa, o time de TI, os principais dentro do projeto, e aí vamos planejar o projeto, aí sim vamos fazer uma EAP mais detalhada, uma WBS, né? Os pacotes de entrega, a estrutura analítica do projeto propriamente dito, com um escopo bem definido, já um cronograma, uma planilha de custos, a nossa planilha de riscos e a EAP do projeto. Isso sai tudo com a IA generativa. Pode entrar no Infinity aí e ver se pede aí, ele inclusive vai na sequência, o Piemoto também, né? O chat GPT Sofia também faz. GPT Sofia, ele vai nessa sequência, ele vai te gerando, você vai alimentando, ele vai te dando todos esses deliverables, esses produtos, subprodutos do planejamento do projeto, até que sai o livro em sua mão, o livro do seu programa de implantação do projeto piloto AI ESG mais PM mais AI do seu projeto. Rapidamente, 1, 2 dias, sai o livro na sua mão de projetos complexos, projetos mais simples em horas, tá? Então, mas isso tudo, se o nosso banco né, de dados estejam muito bem tratados, etc., para que saiam produtos, né, deliverables, produtos interessantes, que sejam efetivamente usados pelo time do projeto, vão sair os principais KPIs e vão sair também, né, para que a gente possa fazer o controle e monitoramento, que é na etapa seguinte. Aí passamos para a execução do projeto, aí sim já a liderança, né? Aí podemos ter aí nosso gerente de produto tocando aí o projeto, o ágil, o Scrum Master e a turma toda aí realmente executando. É aí onde são feitos grandes investimentos. No caso da IA generativa, vamos colocar a plataforma para girar, os custos de investimento, o pagamento do nosso iCloud para armazenar os dados, os softwares periféricos e tudo mais, a IA generativa do GPT Sofia, do OnePlan, tudo isso girando no investimento maior, mas todos os dados do ESG, os relatórios, tudo, relato entregado, tudo, os passados, etc.,
etc., para que a gente tenha uma excelente execução com a pessoa certa, no lugar certo, no custo certo, tudo certo, que veio tudo oriundo da etapa de planejamento. Né? Então, aí é importante o time de projeto, aí sim, onde tem os maiores investimentos e os maiores riscos do projeto. Né? E aí temos aí um estágio intermediário, se estamos falando de portfólio, né? Nós vamos executar o portfólio de acordo com a sua priorização. Os programas passaram até pelos gates, mas os recursos críticos, os recursos mais nobres, etc., né? Aí a generativa, melhor time de TI, a parceria com a startup, tudo a gente vai colocar no projeto principal de maior pontuação no nosso plataforma de gestão de priorização de projetos. E aí nós vamos buscar sim a maximizar a eficiência, vamos colocar os melhores recursos, como falamos, para que realize os melhores os benefícios. E na metodologia do projeto ágil já vamos entregando o valor ao cliente. Né? Vamos entregando o valor. A priorização das entregas dos deliverables vem do IA, mas vem do cliente. O que ele quer receber primeiro, o que agrega mais valor para ele, já vamos entregando. Eles foram, né, um sistema complexo de IA para implantar para ele com ESG, que ele já obtém alguns benefícios disso, que ele já consiga fazer o seu relato integrado no seu primeiro ano de operação, advindo da sistemática aí, que ele ganhe tempo, recurso com tudo isso. Né? Que ele possa extrair, que ele possa fazer as reuniões, já extrair o melhor da Generative AI, já repassar com o planner para todo mundo, para cada um executar as suas tarefas no prazo adequado e assim por diante. Então, vamos entregando o valor ao cliente, a nossa curva já vai ganhando, você vai entregando os valores, o cliente já vai gostando, o seu usuário, você vai beneficiando, você traz o seu ROI de investimento agregar valor, né? Que sabe, consiga mais projetos com esse cliente, fala, nossa, ele se preocupa em agregar valor para a minha empresa. Né? Então, vai se agregando o valor, vai se entregando. E à medida do tempo, é óbvio que é o nosso ciclo PDCA, onde preconizamos tudo, vamos fazer o monitoramento, o controle, tudo isso, e ver se estamos atingindo os OKRs da organização do portfólio e programa ou os KPIs do projeto. Então, sem monitoramento, Peter Drucker, quem não monitora não controla, quem não controla não gerencia, então ver se estamos atingindo. Às vezes, a mudança de cenário, etc., os KPIs mudam do projeto, os OKRs da organização também. Então, por isso, o monitoramento e controle para saber se essas novas mudanças estão sendo preconizadas, se atingimos com maestria ou não. Relato aí do cliente, feedback do cliente, se ele está satisfeito com as primeiras entregas de valor e assim por diante, e tudo isso é um ciclo, realimenta, né, um projeto piloto, ver o MVP, se atingimos o MVP num projeto ágil, num projeto de startup aí do nosso IA, se não voltamos, replanejamos, executamos um rápido, né, com perdas mínimas, né, com maior rapidez na decisão, pivotar o mais rápido possível, para que possamos entregar tudo isso. E aí, o nosso PPM, que é fundamental, já falamos sobre ele na aula anterior, que é um conceito moderno, é justamente a gestão de demanda sendo alterada pela Generative AI e consulta aos clientes e usuários. E aí muda, a generativo vai mudando a gestão de portfólio, que vai mudando a gestão de programa e projeto, que muda o retorno e o investimento, que muda o retorno e muda o tempo. Então, o ciclo que não muda. E quem faz isso? Imagina fazer isso na mão, fazer isso com maestria, rapidez, etc., em projetos, um portfólio enorme de uma empresa. Somente com a Generative AI você vai fazer isso de uma maneira correta, não go horse, de maneira adequada. Muda o cenário, muda o portfólio, muda o programa, muda financeiro, muda recurso, muda o tempo e vai mudando rapidamente, com muito, né, muita maestria em tudo isso. Mudam as condições, por exemplo, externa.
essa preocupação de mudanças climáticas extremas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma mudança de gestão da demanda, uma demanda climática. Né? Imagine todas as empresas do agrobusiness da região, as empresas de logística, serviços, telecom e tudo mais, etc., as financeiras e assim por diante, todas as empresas da região foram afetadas. Então, a gestão de demanda precisa ser rápida. O Generative AI vai informando o que ele faz, se ele vai arrumar produto substituto, vai arrumar uma outra forma logística de transporte, acionar os seguros, seguros, fazer seguros, mudar a gestão do projeto, mudar a técnica de plantio, de armazenamento, cooperativismo e tudo mais, uma mudança rápida de cenário, muito rápido. Mudança da cultura, do tipo da soja, né? Do tipo da cultura, do tipo né? Dos adubos, fertilizantes e tudo mais, especificamente porque houve uma mudança na gestão da demanda, um, uma, algo fato novo que ocorreu recentemente. Então, com a Generative AI, e até predizer se vão ter novos eventos catastróficos, e aí o uso do IoT, dos sensores distribuídos, né? Esperamos que tenham adquirido a aprendizagem no assunto, não só o Rio Grande do Sul, como todos os outros estados, órgãos governamentais, as cooperativas, instalar sensor e entender todo esse fenômeno para as melhores respostas aos riscos, e neste caso, resposta à crise, né? Então, o Generative AI já também ter as respostas às crises, temos um capítulo de gerenciamento de risco e crise mais à frente. Então, gerenciamento do portfólio do projeto sustentável inteligente, temos outras aqui, né, indicações, editora Campos e Elsevier aí, gerenciamento estratégico de projeto, Dalton Valeriano e tantos outros também, outras, né? Vamos aqui ao longo do curso mostrando onde vamos trazendo as melhores práticas, né, para o gerenciamento do projeto ESG mais PM mais IA. Gerenciamento estratégico de portfólio, análise de portfólio, grande parte vem do mercado financeiro, das seguradoras e seguradoras, bancos, agentes financeiros, eles são especialistas de análise do CAPM, análise de portfólio, riscos financeiros, mas agora estamos falando também não somente dos dados financeiros, mas dos intangíveis, do ESG, que são feitos então pela Generative AI. Como é que a comunidade está falando do nosso projeto? O que a imprensa está falando da sua forma escrita, das suas mídias sociais, o que as pessoas na mídia social estão falando no caso dos nossos projetos, se eles estão sendo sustentáveis, né? E assim por diante. Então, N casos que aconteceram. Então, na sociedade civil, as ONGs, etc., o que estão falando. Então, tudo isso, o uso da Generative AI vai mostrando se o nosso portfólio está aumentando o seu grau de risco ou não, né? Risco ESG, não à toa estão fazendo isso, a parte interna da governança, do compliance da sociedade. Então, isso é vivo. Então, a gestão de portfólio é viva, ela não para. O Generative AI vai recebendo essas informações e vai mostrando se o grau de risco do nosso portfólio está aumentando. Vai mostrar por projeto, vai mostrar por programa e vai mostrar pelo portfólio como um todo. E se a nossa matriz de priorização está mudando, às vezes o nosso projeto número 1 caiu para 3. E aí estamos com os melhores recursos lá, sendo que, sei lá, o projeto 5 foi para 1, com uma mudança de cenário. Então a gente pode realocar os recursos rapidamente, recursos tecnológicos, recursos de capital humano, os capitais, né? Capital humano, intelectual, capital aí social, capital financeiro propriamente dito, capital de maquinário e assim por diante. Temos que realocar os recursos, os capitais, né? E o capital de inteligência do IA também, o foco, né? Tudo isso e o foco, a equipe do ESG está com os projetos, os programas e o portfólio principal.
né? Então, tudo isso muda, aí vai mudando o cenário. Objetivos estratégicos são os OKRs, já falamos sobre isso, visão valores, né? A Gartner é uma grande consultoria internacional, utilizamos bastante os conceitos da Gartner, principalmente nesse cenário mais complexo, VUCA e BANI de IA, o pós-pandemia, a Gartner realmente tem feito os melhores aí, né, junto com outras instituições, né, o HBR também, o Harvard Business Review, o Gartner e tantos outros, né, temos utilizados para consultoria. Então, planejamento estratégico, os três horizontes, obviamente o ESG olha num longo prazo um pouco maior, no médio prazo a gente vai olhar a empresa ali né, na sua missão, visão, valores, do agregar valor, e no curto prazo operacional ali o dia a dia. A estratégia de longo prazo, aí de um ano, máximo, dois, né? Depende do tamanho do investimento também, de 4 a 5 anos, depende do tamanho da empresa, mas esses prazos têm reduzido cada vez mais. Os prazos estratégicos, reuniões pelo menos trimestrais estratégicas, é importante do comitê, por isso elejam um comitê, né? Se o alto board não consegue participar, mas o comitê tem que participar para subir os assuntos, né, importantes. O plano estratégico de médio prazo, estamos falando de semestrais, trimestrais ou mensais, e o plano operacional de curto prazo, estamos falando de mensal, quinzenal, semanal. Então, tudo isso é importante, visão, missão, valores e eficácias, e o ESG, e a visão, missão e eficácia do IA tem que estar nesse programa de portfólio. As características da empresa, os dados gerais, da onde originaram todos os dados ESG, o IA da organização, os exemplos são as boas lições aprendidas de projetos anteriores, as melhores práticas e benchmarking do setor e os critérios, né? Importante a matriz de priorização dos projetos, dos programas do nosso portfólio, quando serão, como é que são feitas os comitês, as reuniões periódicas para tomada de decisão de desvios dos OKRs do projeto, do programa e do portfólio. Então é importante, então, os objetivos estratégicos do nosso portfólio, missão, visão, objetivos estratégicos, e aí os OKRs cascateanos em KPIs, KPIs táticos operacionais do orçamento empresarial, tudo isso cascateando, e aí teremos o nosso book, o nosso livro, que o nosso Generative AI do Sofia GPT vai dar para a gente ao final, dando um print, sair ali como é que vai ser o nosso a implantação do nosso ESG mais PM mais IA, do nosso projeto piloto que a gente está preconizando aqui para vocês. O apetite ao risco, aí estamos falando já de gerenciamento de risco, vai depender de cada empresa, vai depender do cenário econômico, vai depender das arenas concorrenciais. Empresas que têm arenas de concorrência maiores, óbvio que o risco estratégico muda, ela vai ter que tomar um maior risco ou menor risco, dependendo da sua concorrência. Lugar de menor concorrência, normalmente se toma menor risco. Né? Lugar de maior concorrência, você vai acabar oferindo em risco para você poder ter retorno. E aí a IA vai ser fundamental para poder fazer essas projeções de risco, de cenários. Então, mudanças acontecem diariamente, notícias são lançadas, né? Aí do governo federal, dos encontros globais do G20, então tudo isso mexe, né, com as eleições americanas que estão para ocorrer agora, isso mexe com o cenário econômico, político, financeiro, e isso tudo vai mudando o seu grau de risco estratégico do seu portfólio, e aí sim por diante. Como é que você muda tudo isso rapidamente? O uso da Generative AI, ou as mudanças climáticas, no caso do ESG, as novas regulamentações europeias do Green Deal, né, do CSRD dos Estados Unidos e assim por diante. Então, tudo isso é importante na sua projeção, e somente com a IA generativa é que conseguimos medir tudo isso. E aí, esses riscos vão entrando numa matriz por
por projeto, que cascateia para uma matriz de programa, que cascateia para a matriz do portfólio. E você vai ter a sua matriz do portfólio, os graus de risco, e aí você vai colocando os projetos, né? Projetos aí, ESG, pode ter uma planilha dessa só para ESG ou só para o E, olha os projetos que têm maior risco ambiental, quais os projetos, programas ou portfólios que têm o maior risco social, quais os projetos, programas que têm problemas ou riscos de governança e assim por diante. Então, essa matriz, ela pode ser tridimensional, número, você pode colocar várias matrizes e aí a generativa vai te gerando e mudando a saída. E aí, óbvio, ela gera também todos os relatórios e formulários que vocês quiserem. Esse aqui é de um dos clientes. Colocamos aí que ela gera, então, né? O seu TAP gera tudo que você quiser já no padrão do cliente. Basta você lá, né, e acertar com o time de TI para que se faça isso. Termo de abertura do projeto, já falamos no evento anterior, é importante. Ele é um plano estratégico, tem os OKRs, deve ter os KPIs, os fatores ambientais ESG, quais são os ativos do projeto, os principais recursos, a metas, etc. Precisa ser gerado né, num arquivozinho para que todos tenham conhecimento, mesmo os projetos ágeis. Com o uso da IA generativa é muito rápido. Né? É aí o roteiro do que a gente vai fazer, do programa, do portfólio, o conteúdo, as importâncias, os pontos chaves do portfólio, né? Como é que a gente vai gerir tudo isso, dos projetos, dos programas e das operações, e aí são os KPIs, são estratégicos para isso tudo. E aí vamos otimizando o portfólio. Às vezes o portfólio muda. Projeto 3 vai para 2, o 5 vai para o 4 e vai mudando, o 1 desce para o 3. E é importante tudo isso para saber o que está acontecendo no cenário da nossa empresa, porque projetos estratégicos, portfólios estratégicos, mexem diretamente com a nossa saúde financeira, a nossa saúde ESG da companhia, a nossa sustentabilidade, né? A nossa sustentação de longo prazo, a nossa imagem, marca, reputação e assim por diante. E aí vamos otimizando tudo isso, é isso aí a generativa faz para a gente. Trazemos aqui o conceito. Tá, tudo que isso na prática parece bastante teorizado, a IA generativa faz com maestria, ela faz nessa sequência. Foi criado para fazer isso, menos go horse, né? Faça a avaliação, ela já faz, rapidamente coloca a priorização, já faz o balanceamento e já submete para autorização se vai haver alguma mudança estratégica no portfólio do projeto. Né? Então, já se houve mudança no alinhamento estratégico e assim por diante. Tudo isso está embutido dentro do seu generativo AI, do seu, sua Sofia GPT, do seu OnePlan, propriamente dito. E aí sai, então, né, como técnicas de alinhamento estratégico do nosso OnePlan, de tudo isso, a nossa matriz de alinhamento, vai ser o nosso Balanced Scorecard, né? Veja, muito rápido, né? Isso é tudo aí minutos, né, a gente tem tudo isso praticamente online, nosso roadmap estratégico, né, coisas que a gente demorava muito para fazer, ou fazia uma primeira vez e sequer voltava a fazer, ou voltava a fazer muito esporadicamente, a gente agora pode ter isso tudo com o uso da generativa AI aí, né? Mudança de mercado, existência interna, né? Às vezes a existência interna é importante, principalmente na mudança, colocação de tantos elementos que estamos colocando em nossos projetos, programas e portfólios, agregando todo esse conhecimento ESG e todo esse conhecimento de IA generativa, né? Então, isso é importantíssimo. A existência interna, vencer essas existências somente com um plano e com métricas, né, e treinamento e capacitação dessa equipe de profissionais, escolher muito bem os profissionais para o nosso projeto piloto. Os recursos sempre são limitados, por maior que seja a organização, ela não consegue investir em todos os seus projetos, todos os seus programas, todos os seus portfólios. Então, os recursos são sempre limitados, e aí a Generative AI vai ajudar a gente a colocar o melhor recurso no melhor local.
né? De uma maneira rápida, interessante, inteligente, até de uma maneira global, né? Então precisamos daquele profissional nesse momento, etc. Isso né? A alocação de recursos é rapidamente feita através, então aí das projeções de cenário e, obviamente, tratar essa complexidade, né? Tem empresas que têm mais de 15.000 documentos externos. Né? Imagine uma multinacional com unidades em todos os lugares do mundo, cada local com as mídias sociais falando dessa empresa, como é que a gente gera tudo isso, né? E tem um conceito único da empresa atuando nos vários locais do mundo, se ela está indo para o lado estratégico correto, por exemplo, do ESG, como é que está a nossa pegada de carbono global, o nosso net zero aí, tudo isso, redução dos gases de efeito de estufa e tal, trabalhando nesse mundo complexo, onde o consumidor tem tudo na palma da sua mão, das mídias sociais e assim por diante, somente com a generativa AI e as melhores práticas. E aí já temos então nossa comunicação fica clara, numa plataforma única, sabendo quem recebe cada tipo de informação online. Flexibilidade vai ter que ter, né? Para ter agilidade, tem que ter flexibilidade e resiliência, e para tudo isso, nunca perder o foco no valor. Se você tem foco no valor, você certamente está tomando as melhores decisões ali no seu dia a dia, né? A decisão, nada, né? Separar as pessoas do problema e assim por diante, as empresas do problema, os fornecedores, e aí sim a gente consegue soft e hard, hard com os problemas, soft com as pessoas. E tendo foco no valor, tendo tudo isso com métrica e usando, né, os parâmetros da generativa AI, a gente vai ter a melhor decisão. E aí, certamente, sempre buscando com uma melhoria contínua. Podemos fazer é, é, inovações disruptivas, certamente, mas normalmente grandes volumes de investimento, são melhorias contínuas, 3% a cada ciclo. É bastante interessante rapidamente. No ciclo de um ano, o nosso projeto está uma vez e meia melhor. Né? Então, vamos tocando tudo isso. E aí, fiquem à vontade para perguntas depois. Vamos abrir aqui. Esse é o material do curso, né, as melhores práticas dos 6 continentes, 7 continentes aí, da Generative AI, do gerenciamento de projeto e do ESG, e tudo isso na plataforma OnePlan da Microsoft e do GPT Sofia. Então vamos abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César da Project Mark, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.